Né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E olha que hoje o sol amanheceu assim, bacana. Um domingo legal para você poder ir para um banho, para você curtir com a família, né? E poder, antes de tudo, logicamente, se você não falou com Deus, você tem essa obrigação de falar com Deus. Porque sem Ele nada somos, nada temos. E, sem sombra de dúvida, não haveremos de ter êxito na nossa caminhada. Porque Deus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Falando de Deus, veja bem uma coisa que eu vou falar para vocês. Todo comunista, eles não creem em Deus. Eles não creem em Deus. O Lula, o presidente Lula, acabou de dizer um discurso no Rio de Janeiro que ele não crê em Deus. Mas ele vai atrás do seu voto. Como é, aí eu lhe pergunto, como é que você vota num cara que não acredita em Deus? Você, cristão, se você vota num cara desse, desculpa eu lhe dizer, é muita imbecilidade. Sabe por quê? É, porque você está votando num cara que destrói a família, que busca incessantemente destruir a família. Porque a família para o cristão é a base da sua vida. É a base da sua vida. E a gente que somos temente a Deus, nós temos amor próprio. E além do mais, temos amor aos nossos próximos. Somos conscientes de que a gente pode fazer muito por nós e muito mais pelos outros, sem termos condições de fazer. E a gente não faz tudo aquilo que sonhamos, que queremos obter na vida, a gente não tem. Mas a gente tira um pouco do que temos para ajudar aqueles irmãos que se encontram numa situação deplorável ou então menos favorecida que a gente. Eu não vou dizer aqui, mas daqui a pouco eu vou estar ajudando uma pessoa, mesmo sem ter condições de ajudar, eu vou ajudá-lo. Não vou dizer em quê, mas eu vou tirar um pouco de mim para poder ajudar. Talvez ele vá me servir hoje ou amanhã, sei lá, ou vai servir outra pessoa, vai seguir a vida dele, e que Deus abençoe a vida dele, né? Mas é assim. Nós que somos temente a Deus, nós procuramos ajudar o nosso semelhante. Esses caras que são comunistas, socialistas, preste bem atenção nisso. Esse governo do PT é um escândalo atrás do outro. No governo do Bolsonaro, não se ouviu falar
em um só escândalo. As contas foi colocado com dificuldade em dias na mão do Lula. E o Lula não ganhou, na verdade. Ninguém me tira da minha cabeça, não dá. O cara, por onde passa, ninguém quer falar com esse cara, ninguém deseja falar com esse cara. E os ônibus que são pagos, porque eles têm muito dinheiro, são pagos para levar multidões que estão famintos. Não tem nada para comer, pô. Porque não trabalham. Vivem de migalha. Por falta de uma formação educacional, espiritual e familiar. Porque a família está... Quase todas as famílias estão acabadas. Por que estão acabadas? Porque a droga, a cocaína, a maconha, está impregnada na família e a família está dispersada. Culpa de quem? Culpa do governo, do PT. Culpa do PT. Porque essa é uma grande verdade. A família está cheia de gente viciadas em maconha, cocaína, crack, pedra, o cacete. E quem foi o causador de tudo, o mal de tudo, que liberou, que está tentando liberar aí, os quatro cantos, essa porcaria que destrói a família? Dia de domingo, as pessoas não vão mais na igreja. Os pais não têm esse dom de pegar seus filhos e levar na igreja. Sabe por quê? Porque, a não ser aquela família que no caso da minha, né? Ou vai ou pega a porrada. Eu sou assim, entendeu? Tu tem que ter bons costumes, entendeu? Por quê? Porque ou você aprende o bom, ou então você se deserta, entendeu? Essa é a grande verdade. Olha, eu vou te falar uma coisa pra ti. E aí, Paulinho, tudo bem? Essa é uma das melhores coisas da vida, é a própria vida. E a gente tá vendo a família sendo acabada por essa porra dessa liberação dessa. Praticamente tá liberada as drogas. Só vê o pessoal da esquerda tentando liberar, e ainda tem gente que fala que não tem gente que defende ele. Meu amigo Paulo Emanuel, estamos juntos e misturados. E quando você vê uma família que não vai para a igreja aos domingos, eu não quero saber da tua religião. Eu sou católico, apostólico, romano e corintiano. O Corinthians vence até na Bíblia. Aí, Coríntios 2, versículo 1, né? Essas coisas. Mas sim, aí deixa eu lhe falar. Então, veja bem, a pessoa não vai para a igreja aos domingos cedo, não vai. O pai, hoje, a família está desequilibrada, desestruturada, mentalmente, fisicamente, financeiramente e espiritualmente, não vai para a igreja. Não vai para a igreja católica, evangélica, isso, aquilo, outro. Deveria ir, porque é lá que você recebe os bons conceitos também. Mas aí você vota num cara que não acredita em Deus. O cara é a favor da desonra da tua família. Ele chamou os caras de miseráveis. Ele falou que ele plantou uma semente em 2004. Em 2004 ele plantou uma semente. E aí ele disse que 2005 ia colher. Agora ele disse novamente que em 2005 ele plantou a semente, que em 2026 ele iria colher. Ele agora disse que em 2006 ele plantou a semente e ele 2027 ele quer colher. Porra, tá de brincadeira. Tá chamando você que vota nesse cara
de imbecil, de otário, de trouxa. Hoje um amigo meu, eu posso até chamar de meu amigo, porque eu tenho uma consideração com ele. Ele é petista, ele é petista, ele é esquerdista, e ele fala que o Brasil tá bom. Ele tá bom porque ele é um privilegiado de Deus. Deus olha para por todo mundo, né? Deus ajuda todo mundo. Se você tiver tempo de pedir misericórdia de Deus, Ele vai te ajudar. Ele vai te levar, quando partir dessa para outra, para morar na casa celestial dele, de Deus Pai Todo-Poderoso. Mesmo você sendo um canalha, a vida toda um canalha. Porque é uma canalice o cara votar na esquerda. Meu Deus do céu. Olha, vamos falar uma coisa aqui de Porto Velho. Todo partido de esquerda é braço do PT. PC do B, PSB, PC no CDT, PC no CDT. E o Samuel Costa, candidato ao governo de Rondônia, entendeu? Eu tenho meu respeito, cara, bicho. Tenho meu respeito. Pena que é de esquerda. Ele tinha que estar do outro lado. Né? Tinha que estar do outro lado, pensando como homem mais comprometido ainda mais com o povo de Rondônia, né? Porque se for eleito pela esquerda, será obrigatoriamente rezar a cartilha da esquerda. Samuel é um advogado e ele tem até um conceito aí na sociedade. O PT, Samuel, eu fui um dos fundadores do PSB em Rondônia. Para ficar bem claro, a história começou com Perazzo, Índio, Águia Azul, Josué, Baltazar, tantos outros aí, Rochinha, né? Tantos outros. E eu estava lá. Nós criamos, ajudamos a criar o PSB. Viu, Paulinho? Ambos Paulinho. Paulinho PVH e Paulinho Emanuel. Nós ajudamos a criar. Eu fui candidato a vereador na época. Eu só não fui candidato. Aí eu me afastei do PSB porque eu vi algumas coisas que eu não concordava. E o índio falou assim para mim: não sai, não vai para lá, porque tu vai ser vereador e aqui tu vai ganhar as eleições. Eu não acreditava, porque as coisas que o nobre colega índio, na época, em vida, estava fazendo, eu não compactuava, não gostava. E ele disse: então vai, que tu vai se arrepender. Eu não me arrependo daquilo que eu faço, né? Mas eu fui bem votado. Edson Grécia! Eu fui bem votado naquela época e não fui eleito vereador porque eu tinha ido para o PSDB. Eu tinha ido para o PSDB a convite do Guedes. E eu levei aquele cidadão lá, o Zequinha Araújo, para o PSDB. Foi eu que levei ele. Porque ele tinha vontade de ser candidato. Eu até disse para ele: se eu fosse o Gesi Badocha, eu faria uma sacanagem contigo, porque tu tá sendo pago para trabalhar, para trazer voto para o Gesi Badocha. E o Zequinha passou a perna nos caras e saiu candidato. Mas porque ele pediu para mim arrumar uma vaga no PSDB. E o Guedes, que sempre foi meu amigo, arrumou lá. A gente foi para a convenção, passamos e tal e tal. Na verdade, o Guedes faltou até com o nosso pedido, né? Porque nós tínhamos 2 vagas no partido direto.
A gente não ia nem para convenção. E o Guedes deu as nossas 2 vagas, deu para o Everton e para o Eliseu da Silva. E a gente teve que ir para uma prévia, convenção prévia. Mas a gente passou. Ele tirou em quinto, eu fiquei em sexto. Ele foi eleito vereador com 478 votos, se eu não me engano. Eu fiquei com 378 votos para vereador. Se eu tivesse no partido que o índio queria que eu ficasse no partido, Edson, Paulos, eu teria sido eleito vereador no lugar da Fátima Brito, que a Fátima Brito teve 250 votos e eu tive 378 votos. Mas vai entender a política, né? Na verdade, eu não fui eleito porque eu não ouvi as mensagens de Deus, né? A gente ouve um conselho e a gente às vezes não ouve o conselho do amigo e acaba se ferrando. Mas tá aí, graças a Deus. E o que eu quero dizer para Samuel é que o PT sempre mandou nos partidos de esquerda em todo o Brasil. Porque o PSB foi criado com a participação de liderança do PT. Naquela época, eu não era afiliado ao PT, mas eu era amante do PT. Eu era burro, jumento. Aí, com determinado tempo, a gente vê que só os caras comendo filé mignon. Viu, Edson? E tu roendo o osso. É foda, bicho. Aí eu disse, rapaz, eu vou procurar trabalhar que eu ganho muito mais. E aí eu fui trabalhar e graças a Deus a gente está aí sobrevivendo. Mas eu digo o seguinte, você pode muito bem mudar a história do Brasil, né? Você pode mudar a história do Brasil. Como? Votando no 22. Flávio Bolsonaro. A partir de janeiro, se acontecer um desastre na vida do povo brasileiro e dar continuidade a esse governo que aí está, você pode ter certeza que nós vamos se ferrar todo mundo. Ninguém vai ficar nessa vida que a gente está tentando aqui levar com dificuldade e tal. O Paulinho, PVH, ele não vai mais ter muito acesso às mídias, entendeu? Porque as coisas vão se fechar. Eu não vou poder fazer essa live aqui falando da maneira que estou falando, entendeu? Porque no momento que eu estiver falando, o carro da polícia está vindo me buscar. A censura vai ser assim. Acredite ou não. Sim, esse meu amigo falou que o 2, quando você diz eu vou fazer o 2, aí o cara vai no banheiro, né? Vai cagar. E a posição 2-2 é 2 vezes indo ao banheiro. Eu falei para ele o seguinte, meu irmão, bom dia, que Deus te abençoe. Mas uma coisa é certa, tu é um cara que, sem sombra de dúvida, tem o privilégio de Deus estar te ajudando. De Deus estar te dando a oportunidade de tu ajudar você, sua família, seus filhos e seus amigos. Não pense só em você, pense nas pessoas que você pode ser referência para elas, em todos os sentidos. Cara. Hoje nós temos uma eleição aqui no estado de Rondônia. E você pode mudar essa história. Apagar, rasgar aquela página e apagar aquele passado. O passado.
Eu, na primeira eleição do senhor governador Marcos Rocha, eu estava aqui, ó. Eu estava com essa eleição aqui. Eu estava votando no Bolsonaro. Eu cheguei lá com o meu carro de som, a TV Rondônia. Vários amigos meus perguntaram: poxa, que legal, tu tá com o Marco Rocha e tal. Eu digo: não, não, não. Eu voto no Expedito Júnior. Eu acreditava no Expedito. Mas eu também já sabia que, em decorrência, 15 dias antes das eleições, eu já sabia que meu voto no Expedito não ia adiantar muito, mas eu votei nele, lógico, porque ele iria perder. O Bolsonaro, logicamente, eu votei no Bolsonaro. Eu acho, tem muita gente que fala assim: eu votei no Bolsonaro. Cara, eu saí daqui de Porto Velho, em 2015, o Rio de Janeiro. Eu administro uma distribuidora, né? Eu pedi pro meu amigo, o Nenego, a esposa dele, ficar aqui que eu ia viajar pro Rio de Janeiro, tinha umas férias. E aí, ele ficou aqui, eu fui pro Rio. Eu fui com a intenção de pegar na mão do presidente, porque eu falei pro meu amigo Nenego, eu digo: Nenego, esse cara vai ser o futuro presidente do Brasil. Eu vou pegar na mão dele agora, 3 anos antes das eleições. Por quê? Porque eu sabia que o Bolsonaro ia ser presidente. Ele ia mudar a história do Brasil. E o Bolsonaro só está preso porque sabe muito, ele sabe muito. Ele sabe muito. E os caras têm medo de ele abrir a boca. Ele é fera, mas ele é um cara abençoado por Deus. Ele é um cara abençoado por Deus. Para suportar isso tudo, ele é um cara abençoado por Deus. Eu acho que fosse eu, já tinha dado um jeito de colocar uma bomba no meu corpo e ir para perto desses caras e explodir. Entendeu? Sei lá. Mais ou menos assim. E que Deus abençoe ele muito, 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 muito. Que Deus abençoe o filho dele, a família dele. Porque a gente precisa desses caras. A gente precisa de Nicolas. A gente precisa do Magno Malta. A gente precisa de tantos outros bons políticos aí que a gente vê no cenário nacional. E a gente precisa eleger senadores de direita para endireitar esse país. Senhores, quem vê e ouvir esse vídeo é um cara simples que está falando, mas tem um passado muito grande aqui em Porto Velho, uma, uma história com H maiúsculo. Nunca fugi do combate. Sempre fui homem de botar a cara para bater e dizer o que eu penso em relação de certas pessoas. Aí eu votei no Expedito e não votei no Marcos Rocha porque eu não acreditava nesse governo. Veio o Marcos Rogério para competir com ele, eu também votei no Marcos Rogério, porque não acreditava e não acredito de jeito nenhum nesse governo. Tanto que as coisas estão tudo abandonado, saúde abandonada, prometeu João Paulo, não cumpriu, prometeu. E eu falava isso para todo mundo: não vai cumprir, pô. O cara não tem perfil de cara que cumpre com as obrigações dele. E aí não fez nada, nada, nada. Tá tudo, a saúde abandonada, a educação abandonada. Uma escola que está com 4 anos para ser reformada aqui a 4 de janeiro. Tá de brincadeira. Onde é que já se viu? Nos governos passados, a escola fechava, era 2, 3 meses, pô, já era. Era um mês de férias, a escola já estava reformada em um mês. Então, o que esse governo está fazendo? O que ele fez?
Nada. Só deu aumento e bonificou a Energisa com não sei quantos bilhões de reais. Já pensou, cara? O nosso dinheiro, ele deu para a Energisa nos cobrar um absurdo de energia. É muita sacanagem. O cara não tem respeito com quem colocou ele lá. Nojento, coisa imunda mesmo. É demais. Agora vem a eleição. Eu até peço desculpa aos meus amigos, que são amigos, que é do PSD, né? Porque eu sou filiado ao PSD. Eu me filiei ao PSD porque eu iria sair candidato a vereador e acabei não saindo porque houve um erro na minha documentação. Não deu tempo para mim sair candidato. Eu devo favores ao Robério, né? Robério. Então, aí sai o Fúria, candidato ao governo, apoiado por esse governo que está aí. Tu acha que eu vou apoiar? Não. Eu não quero só o bem para mim, não, porra. Eu quero bem para você, Paulinho, para o outro Paulinho Manuel, o Edson Grécia. Eu quero bem para todo mundo, porra. Entendeu? Se eu pensar só em mim, eu não estou sendo justo. E é isso que acontece no Brasil. As pessoas pensam só em se dar bem. No caso do Lula. O Lula tem dinheiro para não sei quantas gerações, pô. Não precisava colocar o Lulinha para ficar pegando dinheiro do INSS, não, pô. O próprio Gilmar Mendes, juiz do Supremo Tribunal Federal, disse que o PT tinha dinheiro para fazer campanha trilionária para mais de 20 vezes, comprando todo mundo. E comprou até os... Quem falou isso também, porque a gente vê cada barbaridade, a nossa justiça fazendo coisas bizonhas. Deus me perdoe. Tem hora que eu digo, porra, qualquer hora dessa eu vou estar preso. Falar demais é foda. Mas a gente fala a verdade. E é esse espaço, Paulo, Edson, que a gente corre o risco de perder se a gente não votar em Flávio Bolsonaro para ferver. E votar nos senadores comprometidos com a direita. A direita. Olha, hoje eu vi um depoimento do Romário. Ele saiu do PL para poder votar no Paz. Aí eu digo, porra, é por isso que eu não acredito no Romário. O Romário foi um bom jogador, mas é um mala, né? Um mala. Ele deve estar atrás de outras coisas para ele mesmo, né? E deve ter ganho muito com isso aí, né? Porque, mas ele vai votar no candidato ao Senado do PL, não sei mais o que, vai votar no Flávio Bolsonaro. Não acredita num cara desse? Claro que não, pô. Entendeu? Tem cara que ele é peçonhento e de barba venenosa. Trabalha, ele é frio e calculista. Ele trabalha para ele. E a gente fica olhando para esses canalhas, porque ele pensa que engana todo mundo. Mas nem todo mundo é besta, não, Romário. Se eu morasse no Rio, eu ia fazer uma campanha pesada contra você. E você não vale o teu gato em terra. Você foi eleito com apoio do Bolsonaro. Você estava praticamente fora
das eleições e ter o cargo que você tem como senador. É fazer o quê, né? Fazer o quê? Paulinha Santos, bom dia! Bom dia! Então, às vezes a gente fica olhando aqui, entendeu? E pensando, tá, com nossos botões. Meu Deus! Quantas famílias estão aí dilaceradas, né? Estão dispersas e acreditando no indivíduo, num sujeito que só de promessa ele enche a cabeça da humanidade, do povo, de algumas pessoas do Brasil. E nós temos a oportunidade, amigos, de meter o pé na bunda desse sujeito. Ele não acredita em Deus. Como você pode votar num cara que não acredita em Deus? Se ele não acredita em Deus, ele não tem nem pena de você. Porque Deus, ele é misericordioso. Ele é amor. Amor próprio e amor para você ser um cara diferenciado e transbordar de amor e contagiar pessoas. Isso é verdade. Olha, eu sempre digo o seguinte: não, não procure errar tanto. Várias pessoas já erraram. Várias pessoas já erraram. O erro não pode se converter no outro erro. Nós temos a oportunidade, amigos, de sermos uma semente, né, para poder reproduzi-las. Eu, Paulinho, Paulo, Gerson, Paula, né? Sermos pessoas capazes de trazer mais um para o lado de cá. Aquele que não acredita na possibilidade de mudar. A partir de janeiro as coisas está tudo programado. Mas se o Flávio, talvez, se o Flávio ganhar, eu tenho certeza absoluta que esses juros exorbitantes que estão aí colocados, tarifas exorbitantes que estão aí colocadas para começar em janeiro, na calada da noite, eu acho que não deverão ser colocadas. Eu acho que deverá ter uma moderação, uma outra via para não colocar em xeque a vida do povo brasileiro. Nós vamos viver dias tenebrosos, mas a gente vai poder viver melhor. Com dificuldade, mas a gente vai viver melhor. Eu quero que Deus o abençoe a todos nós. Eu espero que Deus nos dê sabedoria mais e mais, inteligência mais e mais, para a gente nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, de pessoas peçonhentas e de barba venenosa, igual Lula. Né? Lula é esse tipo de pessoa, para a gente poder ter no nosso país dias melhores. E aqui em Rondônia, não pode ser diferente. Só tem um cara de direita, e esse é Marcos Rogério. Cara, tu pode até não gostar, mas tem que votar no cara da direita. Marcos Rogério, 22. Eu, em particular, eu voto nas pessoas que me condiz com a verdade, né? Com aquilo que eu acho que vai melhorar a nossa situação. Eu voto, uma vez o Edson falou até
da minha senadora, eu voto na Silvia Cristina 111, 111, 111. Por quê? Tudo que se refere ao Hospital do Amor foi a Silvia que conquistou, através das emendas, através do seu trabalho, tal, tal, tal. É obrigação dos políticos? É, mas tem gente que nem com obrigação fez. Aí o governador não fez pelo povo de Rondônia, que deveria ser feito. Se tivesse uma atuação zelosa, uma atuação fervente, ferrenha, faria igual o Jorginho, lá de Santa Catarina. O Lula queria privatizar a BR, ele disse, não, aqui isso não vai privatizar porra nenhuma não, quem vai fazer sou eu. Pronto, não privatizou nada. Se o governador tivesse feito isso, fosse homem de fibra, a BR-364 não estaria sendo cobrada a pedágio hoje. Mas vamos lá, eu voto na Silvia Cristina. Quem tem amor ao próximo, eu conheço várias pessoas que estão dodói. Eu faço a minha parte, eu ajudo da melhor maneira possível. Mas nós somos referência no Hospital do Amor aqui em Rondônia, referência na região norte, no Brasil, sei lá. Tudo trabalho da Silvia Cristina. Se você não conhece Silvia Cristina, procure conhecer, vá no Instagram dela. Você vai, se você não acredita em mim, vá lá e você vai ver no Instagram dela. E vá no Hospital do Amor também, porque lá as pessoas vão falar bem dela. Certeza absoluta. Um montão de gente. Entendeu? Vote na Silvia Cristina para senadora. Eu, em particular, o segundo voto, eu ainda estou em dúvida. Estou em dúvida porque eu não sei se eu voto no cheio de Bolsonaro, uma coisa assim, ou no Fernando Márcio. Para deputada federal, eu vou votar na Ada Dantas. Nem conheço ela. Conheço ela de vídeo. Mas eu sei que ela foi uma vereadora atuante em Porto Velho e a comunidade de Porto Velho foi injusta com ela, o eleitor de Porto Velho foi injusto que não elegeu ela, não reelegeu ela para vereadora. Mas, se não me engano, ela estava no partido que nem legenda fez. Uma coisa assim. Mas eu voto na Ada Dantas, 2590. Para deputado estadual, eu vou votar no Ninho Testoni. Ninho Testoni. 22555. 22555. Ninho Testoni é um cara jovem, empreendedor, pode dar uma nova roupagem aí nessa Assembleia Legislativa. O Testoni tem se dedicado às causas sociais, né? E poderá muito bem, através do seu mandato, fazer prevalecer a saúde, a educação e a segurança. A saúde, principalmente, porque a nossa saúde está um caos, entendeu? Essa é a grande verdade. Você vai nas UPAs, está ferrado. Você vai para ir para o João Paulo, tem que esperar a vaga. O que já se viu esperar a vaga no João Paulo? Não pode. Mas eu entendo que gestão pública não é para qualquer um. Se fosse eu governador, eu faria um puta do hospital, chamava o Ministério Público Estadual, Federal, Tribunal de Contas, Tribunal TCU e faria a coisa acontecer. Botava todo mundo para ser responsável pela saúde pública do estado de Rondônia. Mas, infelizmente, a gente não é candidato a governo e a gente não é governador. Meus amigos,
eu vou dizer uma coisa para os senhores. É uma honra gigantesca recebê-lo na minha humilde live. Paulinho, PVH, faz tempo que a gente não se vê, né? Nem se fala. O Paulo Emanuel, depois que começou, ele sempre trabalhava, mas agora ele está trabalhando pra caramba. Ele sumiu até da comunidade. Só passa e fala, ei, ei! É foda. A Paulinha Santos, faz tempo que eu não vejo ela, mas que Deus abençoe todo mundo. O Edson, né? Desculpa, o Edson Grécia é um cara atuante, batalhador, gente fina, é de direita, descaradamente, escancaradamente de direita. Eu gosto de cara assim, entendeu? E, sem sombra de dúvida, eu rogo a Deus proteção para todos nós, livramento e, acima de tudo, saúde, para que a gente possa caminhar por muitos e muito tempo juntos aqui, torcendo um pelo outro, não tendo ambição doentia, não tendo ganância doentia, porque tudo que é doente é do outro, e do outro eu não quero fazer parte. E o do outro são aqueles caras que não são tementes a Deus. Eu sou temente a Deus. Por isso eu sou Bolsonaro! Esse aqui é a camisa de 22, mas ainda vou fazer. Esse aqui que eu mandei fazer foi eu. Eu mandei fazer 70. Olha, baratinha. Agora eu vou mandar fazer uma para os Flávio. Então, que Deus nos permita uma saúde plena para a gente poder caminhar e estar aqui, né? Se Deus nos permitir, que o Flávio ganhe e a gente possa continuar usando essa rede social que o famigerado nojento aí, sujeito, quer tirar da gente, né? Que é o Lula. E isso ele não vai conseguir, porque Deus é maior. Um beijo no coração de todos, entendeu? É só o que eu tenho que agradecer. Vamos tomar um delicioso café. Aqui do lado, aqui na distribuidora Baratinha, o Paulo, o Paulinho PVH, o Paulo, o Edson e a Paula tá convidada a vir tomar café comigo, eu pago. Entendeu? Aqui do lado, na Avenida Calama, 5362, na distribuidora Baratinha. Então, é assim, ó, top. Mingau, tem um montão de coisa. Você está convidado para fazer parte da minha mesa de amigos e com certeza será bem recebido aqui e a gente vai poder estar degustando um delicioso café feito pelo meu amigo Domingão. Então, para todos, Deus 22 na cabeça, lá e aqui. Fui! Obrigado! Abraço!